E aí, beleza? Hoje é segunda-feira, o início da segunda semana do contexto básico da pandemia no Brasil, em São Paulo, em Osasco especificamente. Hoje até que começou bem o dia, já fiz 5 viagens e tal. Claro que eu sei que esse ritmo não vai continuar de jeito nenhum, tanto que eu já tô há uns 20, 25 minutos sem corrida. Isso é muito raro nesse horário. Mas algumas coisas ainda não pararam, vão parar. E tem a questão de que muito motorista de aplicativo que trabalhava com carro alugado está devolvendo os carros, porque sabe que com o fluxo que estamos, não vai conseguir pagar o aluguel do carro e é uma dívida grande. De qualquer forma, tem bastante motorista na rua. Às 5 e pouco da manhã, aqui em Osasco, tinha bastante gente nos pontos de ônibus, ou seja, aquele básico de horários de rush específicos. Claro que com a devida proporção ainda acontecerá um pouquinho. Eu já fui para a região da Paulista e agora há pouco uma pessoa coincidentemente veio aqui para Osasco, de lá da região da Alameda Franca. Nosso presidente segue sua saga incansável de falar bosta a qualquer momento. A estratégia dele é uma estratégia que a gente não deve desprezar só como um debilóide, demente, canalha e imbecil, mas como um cara muito perigoso nas suas consequências. Ele, ao mesmo tempo em que ele vai na televisão falar que os governadores continuam exagerando e vão acabar com a economia do Brasil com essas medidas, as medidas necessárias para isolamento da maior parte da população possível, porque é uma briga política dele. Ele, ao mesmo tempo, assina uma medida provisória que permite a todos os empregadores suspender os contratos por até 4 meses sem pagamento, contratos de trabalho, tá? Ou seja, se você ainda quer defender este filho da puta, por favor, saia de perto de mim. Porque eu sei de que lado que ele está. Você não quer acreditar? Você quer falar de PT, de Lula? O problema é teu e dele. Porque a eleição já acabou faz tempo, já dá tempo de ter começado a governar, criar inimiguinhos públicos número 1, a Globo, a imprensa, o mundo não me compreende. Se alguém acredita nesse seu papo, eu lamento. Eu lamento que uma pesquisa saiu, 2 pesquisas saíram ontem, e as 2 pesquisas são lamentáveis. Uma sobre o que as pessoas estão achando das medidas de isolamento, e quase 75% da população concorda com as medidas de isolamento. O que é assustador é que mais de 25% da população não concorda com as medidas de isolamento. Eu vi isso ontem, eu tive que ir ao mercado rapidinho e vi pessoas tomando cerveja na mesa de uma padaria, aqui perto de casa. Então, assim, esses energúmenos vão continuar alastrando esse vírus, mesmo sem ter características, mesmo sem ter sintomas, até matar a própria mãe, a própria avó, a própria tia. E até deixar mais gente infectada no seu caminho de bosta. Esse é o lamento número 1. Lamento número 2, outra pesquisa que diz que 35% da população está achando bom ou ótimo o comportamento do presidente da República em relação à gestão dessa crise, dessa pandemia. É realmente assim inacreditável, é inaceitável, é algo impensável saber que este pilantra, com as suas pilantragens, canalices, imbecilidades, estupidezes, com tudo isso, ele continua sendo bem visto por alguém. É isso. Ele fez uma festinha de aniversário com netos e mostrou para a imprensa isso. Ou seja, ele continua não se preocupando e ele tem 65 anos de idade. Se ele não desenvolver sintomas, sim, 26 pessoas da equipe de quase 30 ou de mais de 30 que foram para os Estados Unidos estão infectadas e confirmaram. Mas eu não quero ficar aqui nesse ponto. Eu quero só lamentar que a cabeça da gente é uma bosta, tá?
Mas haverão estágios. As pessoas terão tempo para pensar melhor dentro das suas casas, para descobrir o verdadeiro vilão dessa brincadeira toda e para tentar consertar isso. É a nossa única chance. Única chance. Se a gente não tentar consertar isso com algumas atitudes mínimas, a gente não vai sair disso. Isso vai virar um mundo muito pior. Como o Mauro mandou agora há pouco uma coluna, uma crônica do El País, essa pandemia vai mudar conceitos de uma geração inteira. Eu quero só passar isso de forma mentalmente saudável e materialmente mínima, tá? Vamos em frente, vamos ter esperança. Se a minha falta de fé ou ausência completa ou a minha antítese a qualquer conceito de fé estiver errada, e pode estar, eu não vou mais me irritar com as pessoas rezando nas janelas. Mas, se adiantar, vão lá e façam, tá bom? Quem sabe até um dia eu vou. Não tem problema não. Essa vaidade eu não tenho. Agora, usar esse tempo de forma mais primorosa é uma obrigação da gente, por nós e pelos nossos filhos, tá bom? Se nada a mais acontecer hoje, amanhã eu volto. Estou colocando todos os dias, quero ter o máximo de impressões registradas sobre esse momento. Acho que isso vai ser importante, tá bom? Um último lamento: o canalha e pilantra e desonesto e corrupto presidente do COI, eu não me lembro o nome dele, continua resistindo por motivos imbecis a adiar a Olimpíada de Tóquio. Adiar, ninguém está falando em cancelar, mas adiar, porque o dinheiro está falando mais alto e porque o senhor Donald Trump continua exigindo que isso aconteça por causa de contratos milionários com empresas gigantescas dos Estados Unidos. Essas mesmas empresas que são as que vão sobreviver, que são as que os governos vão ajudar, tá? Eu lamento informar, mas R$200 por mês de ajuda de custo pode ajudar bastante gente, mas é completamente insípido, inodoro e incolor. Não tem efeito. Mas sei, não sou nenhum utópico. O governo não tem dinheiro para dar dinheiro para as pessoas. Ele só vai ter se ele começar a ter de cima para baixo uma renúncia. Quando o judiciário olhar e falar, eu estou abrindo mão dos meus 70 mil, cada um desses moros e pilantras da vida, para deixar a União mais reforçada monetariamente e ajudar a população. Quando o Congresso Nacional abrir mão de toda a sua verba de gabinete, abrir mão de toda a sua de privilégios, até de seus salários e penduricalhos, para deixar a União com um pouco mais de condição monetária para ajudar um pouquinho mais. Mas isso vai acontecer? Não vai. E você não vai brigar por isso, tá bom? Se você brigar, pode me chamar, eu vou junto. Beijo a todos, boa sorte. Que a sanidade um dia apareça de forma mais efetiva neste país miserável culturalmente. Tchau. Uma visão lindíssima primeiro e depois uma visão bem feia. Porque nada é bonito nessa vida. Impunemente. Estou voltando, estou fazendo já o trajeto de retorno. Já estava fazendo, mas esqueci de marcar o Uber e acabei caindo na Capela do Socorro, a uns 50 quilômetros de casa. Isso aqui é a Avenida Atlântica. Quis contar um caso, que é o papo com as meninas que eu trouxe me levou a lembrar desse caso, e eu não sei se eu já passei, eu gostaria de registrar isso aqui. Importante. Não sei se eu já passei em algum vídeo de tantos que eu já fiz, tantos que eu já coloquei lá nessa pagininha. Um caso com o Mano Brown, que vem a calhar com os dias de hoje, eu vou explicar por quê. Pode ser que fique longo. Só paro se vierem chamadas, porque eu tô num
quero perder todo esses. Ainda faltam 24 quilômetros para chegar em casa. Queria pegar passageiro para dar uma minimizada no custo desse retorno. Há bons anos atrás, Mano Brown, vocalista e líder do grupo Racionais MCs, às vezes eu tenho a sensação de que ele é o grupo Racionais MCs. Mano Brown é um rapper que tem a minha idade, que foi um grande ídolo meu na minha adolescência, nem tanto adolescência, já na minha juventude, já na minha vida adulta. Ele tentou chavecar a minha mulher, quando nós não nos conhecíamos ainda, ela me contou isso. Nada contra, minha mulher é lindíssima e era muito mais. Essa história aconteceu com o Mano Brown no Roda Viva. Ele foi no Roda Viva e foi um dos melhores programas que eu já assisti. E algumas partes me impressionaram muito da forma como ele se pronunciava e a bandeira revolucionária que ele levantava pela periferia, que ele continua fazendo. Quando você pega alguém aqui da periferia e fala sobre ele, dificilmente você vai ter um comentário negativo. Isto não é à toa. Estou falando de milhões de pessoas que moram nos extremos da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo, e aqui nesse caso da Zona Sul, no extremo sul, que é de onde ele veio. Mano Brown, toda hora que perguntavam sobre o problema do tráfico, ele não chamava o comerciante de drogas de traficante, ele chamava de comerciante. E ele fez isso em várias perguntas que faziam para ele. Ele respondia se referindo ao traficante de drogas como um comerciante. Então, o cara é comerciante, o cara comercializou, o cara é comerciante. E teve uma hora que eu não me lembro qual era, mas era um dos jornalistas mais renomados, ele era do Estadão. Deu para se perceber, todo mundo percebeu a irritação que causava nele quando se colocava a alcunha de comerciante ao traficante, quando o Mano Brown fazia isso. E aí teve um momento que ele não aguentou, esse jornalista e perguntou: escuta, por que você chama o traficante de comerciante? Comerciante é alguma coisa totalmente diferente. Aí ele falou assim, alguma coisa nesse sentido. Quando o tiozinho toma todas no boteco ali da rua dele, 5 cervejas, 15 cervejas, sai bebão do lugar e, bêbado, ele atropela e mata 50 pessoas num ponto de ônibus. Quando esse senhor sair de lá, todo mundo sabe que o álcool é uma droga. Ele vai estar sujeito a fazer várias besteiras. Mas o cara que vendeu para ele essa droga, que fez com que ele fizesse essa besteira ou pudesse fazer outras, é um comerciante, não é? O dono do bar é o quê? Aí o jornalista falou, um comerciante. Pois é. Qual a diferença? Isso foi muito marcante para mim, porque a gente tem uma visão obtusa, uma visão distorcida de realidades, que muitas vezes é uma alta classe que fica colocando na gente esse tempo todo. Se você caracterizar o vendedor de drogas como traficante, você tem que colocar que o vendedor de drogas é tão comerciante quanto o dono da padaria ou o dono do barzinho que você gosta de ir. Porque sob o efeito do que eles vendem lá, as pessoas fazem tantas besteiras quantas, com a diferença que uma é legalizada e a outra não. Isso é muito importante para a gente não perder os pés no chão de onde nós estamos e de onde essas discussões obtusas e distorcidas sobre drogas no Brasil devem começar ou devem abordar. Esse é um fato. Uma outra coisa que me liga a isso, é que também falei aqui com as meninas, foi um papo muito legal também, uma viagem longa dessas, foi aquela questão do que aconteceu, e eu já falei sobre isso, aquele baile funk que não me lembro exatamente aonde foi, em Paraisópolis, na favela de Paraisópolis, que a ação horrorosa, medíocre, preconceituosa e classista da polícia fez com que morressem 9 jovens pisoteados pela ação desastrosa da polícia. E como a própria periferia, quando não curte esse tipo de som, também coloca um preconceito alto e grande sobre isso, que eu também fiz isso durante muito tempo.
de que porque o som é ruim, algum pensamento mais negativo acontece da gente falar, também ouvindo essa merda, e não é justo. Haviam e há a enorme maioria dos jovens desses bailes funks, trabalhadores, honestos, decentes, boas pessoas, bons filhos, bons maridos, bons pais. O fato dele gostar de uma coisa que pra mim, de uma arte que pra mim é muito ruim, não o torna uma pessoa ruim, não pode torná-lo uma pessoa ruim, certo? Isso é um fato, isso não é uma pergunta, isso é um fato. A gente só não vai ouvir a mesma música, só, e seremos duas boas pessoas, ou talvez ele seja muito melhor do que eu. Qual a probabilidade? Todas. E quando o meu preconceito foi caindo e eu fui me sentindo mal, e eu preciso registrar isso aqui, por isso que eu estou falando da conversa do Mano Brown, foi que eu também distorci as coisas. Porque na CBN esse debate foi muito bem colocado por alguns jornalistas de dizer a rave, que é um baile de músicas insuportáveis e super altas, que incomodam vizinhanças gigantescas, ela não incomoda tanto porque se ela tem o mesmo princípio, também rolam drogas, também rola sexo, também rola algumas overdoses, que inclusive muito mais overdoses do que ocorrem em bailes funk. Só que quem frequenta são os filhos da elite. Morresse um percentual pequeno do que morreu no baile funk de Paraisópolis, numa festa rave, para se ver o que era uma revolução na polícia de São Paulo. Entendeu? Nós somos injustos. Um traficante é um comerciante de drogas, tanto quanto o dono de um bar é um comerciante de drogas. Um baile funk é um baile, uma manifestação cultural e social da juventude, assim como a rave também é em igual teor, tá bom? Vamos igualar as coisas, vamos ser justos com as coisas, para que a gente possa ser honesto e levar uma visão mais limpa, mais pura e menos indecente do que tentam fazer com a gente desse mundo simplista em que hoje o Brasil se transformou, tá bom? Beijo do gordo, já acabou, ó. Fim da Avenida Atlântica, já era. E aí? Bom dia. Registro rápido, não quero dessa vez me alongar muito. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 24 de março de 2020. A segunda semana, o início da segunda semana, né? Da pandemia prática, que é nosso isolamento. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, 1 hora mais tarde. O Cauê teve um pesadelo e foi dormir com a gente, e aí quando ele dorme com a gente, quem não dorme é a gente, pelo menos eu tenho enorme dificuldade de descansar. E como eu acordo muito cedo, eu quis dar essa prorrogada. Ontem, por incrível que pareça, foi um bom dia de trabalho, lógico, abaixo de dias normais antes dessa loucura toda, mas até relativamente próximo de um objetivo que eu tinha quase todos os dias. Na política, um assunto importante foi o presidente ter caído a real de que fazer medida provisória só para proteger empregador não é tão popular assim, né? E a gente tem que entender esse tipo de coisa, que a nossa reação é importante para isso, porque esses caras só agem de acordo com o que nós achamos. Se a gente começar a se esforçar mais e exigir conceitos mínimos básicos que nunca foram feios, nunca foram errados, como direitos humanos, como igualdade, como respeito a qualquer escolha ou característica pessoal, a gente vai fazer com que eles ajam para isso. Eles têm que entender que eles não governam para um nicho específico, mas para um país inteiro, e esse país inteiro tem reações.
cidade vazia, muito pouco trabalho, mas enfim, sei que é a nossa parte. Aí, chegou a viagem. Daqui a pouco a gente continua. Tchau. A bateria não está muito boa, então deixa eu terminar aqui. Bom, fiz a corrida, uma boa corrida, até Pinheiros aqui, até as clínicas. Ontem eu também trouxe uma pessoa para cá. O número de pessoas, por motivos médicos, que eu tenho transportado tem sido maior. Estava falando, só para terminar o assunto e explicar o que está acontecendo, né? O governo assinou uma medida provisória que permitia aos empregadores que suspendessem os contratos com a garantia do emprego por até 4 meses, 120 dias, sem pagamento de salário. E claro que o barulho foi grande, prato cheio para uma oposição que não tem força nenhuma, mas que com essas medidas acaba ganhando um pouquinho de força. E claro, viu a merda que fez e a repercussão horrorosa que isso causou e retirou, sempre com a desculpa imbecil de que foi redigido errado, não era bem isso que eu queria dizer. Quando não tem escapatória nesse conceito de não era bem isso que eu queria dizer, eles falam que a imprensa entendeu errado. É muito provado, muito rápido, muito fácil, de que ele fala a coisa, tem lá a prova que ele falou, tem lá a gravação que ele falou, e no dia seguinte, da minha boca não saiu isso é invenção da imprensa. Então, quer fazer isso, faça. Quer angariar imbecis a te apoiar, angarie, não tem problema. É isso. Tirei a barba. Calma, é muita beleza para um só vídeo, eu sei. Mas por uma questão de um estudo que eu vi, não custa nada, da OMS, que, claro, a barba facilita o acúmulo de germes, bactérias e, por que não, não pode facilitar como vetor para manter no nosso rosto os resquícios de qualquer vírus, de qualquer contaminação. Não custa nada, então eu e algumas pessoas, ontem eu ouvi isso na 89 pelo Zé Luiz, e encontrei uma matéria séria, honesta, que falava também sobre essa probabilidade. Não é nada, nossa, se não tirar a barba, não, mas pode ajudar, então a gente faz, né? Não custa nada. Esse é o espírito, essa é a coisa, tá bom? Já fiz minha aulinha de inglês hoje, já instalei o Duolingo, né, para usar esse tempo, e daqui a pouco eu vou continuar com mais um pouco. Estou aqui aguardando corridas, esperando que seja um dia de sorte, proveitoso, enfim, já está sendo, tá bom? Beijo do gordo, a gente vai se falando, qualquer coisa eu volto, falar de alguma coisa importante, porque eu quero registrar o que está acontecendo, quero registrar a minha participação nisso, a minha percepção disso tudo. Abraço.